Olá, aqui é o Matheus Santana, e você já percebeu como tem pessoas que não precisam falar alto para serem respeitadas? Elas não ficam se justificando, não imploram atenção, não correm atrás. Pelo contrário, muitas vezes é justamente quando elas se reservam que os outros dão mais crédito. Parece até que a energia do ambiente muda e todo mundo começa a prestar atenção. Isso não é nenhuma mágica, é simplesmente o fato de que reação é poder. E se você entrega a sua reação de graça, então significa que você entrega poder de graça. Entenda que a maioria das pessoas vive no piloto automático. Alguém qualquer chama, elas respondem. Alguém provoca, elas entram no jogo. Alguém cobra, elas largam tudo para atender. Só que existe um problema nisso. Quando você está sempre disponível para responder, você se torna previsível. E tudo que é previsível pode ser controlado. E quem já entendeu como você reage sabe exatamente qual botão apertar para te tirar do sério, fazer você se explicar ou até te deixar com um sentimento de culpa. O psiquiatra Carl Jung falava muito sobre como a gente precisa observar as coisas que nos irritam, porque elas revelam mais sobre nós do que sobre os outros. Então pensa, quem são as pessoas que mais se incomodaria se você começasse a dar menos acesso? Quem ficaria nervoso se você demorasse mais para responder ou simplesmente não reagisse? É aí que você começa a entender onde sua energia está sendo drenada. O problema é que a gente cresce ouvindo que tem que estar sempre presente, disponível e pronto para ajudar. E isso cria o hábito de atender toda e qualquer pessoa que te chama na hora que elas quiserem. Só que isso tem um custo muito alto. Não só no seu tempo, mas na sua paz mental. Porque sabe o que te sobra no final? Cansaço, frustração e a sensação de que você vive mais para os outros do que para si mesmo. E se somado a esse hábito você tiver outros maus hábitos na sua vida que te puxam para baixo ainda mais, imagina só onde você vai parar. Porque da mesma forma que os hábitos positivos se acumulam e transformam sua vida, os hábitos negativos também se acumulam e destroem qualquer possibilidade de uma vida mais produtiva, mais saudável e feliz. Mas se quiser descobrir o método mais simples e rápido de mudar seus hábitos usando a neurociência e a psicologia a seu favor, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você na próxima página. Enfim, o que quase ninguém percebe é que cada reação sua gasta energia. E não estou nem falando só de cansaço físico, mas de energia mental mesmo. O Carl chamava isso de energia psíquica, que é como se fosse a bateria do seu cérebro e das suas emoções. E olha só que curioso, desde cedo a gente é treinado para gastar essa bateria sem nem perceber. É quando ensinam você a responder rápido, concordar com coisas que você não acredita, dizer sim mesmo quando querer dizer não. Tudo isso só para ser aceito. E no começo parece normal, afinal é o que todo mundo faz. Mas com o tempo isso vira um padrão automático. Essa disponibilidade excessiva, que muita gente considera uma virtude, na prática é uma prisão. Porque como eu disse, quando todo mundo já sabe exatamente como você vai reagir, fica fácil te prever. E as pessoas que sabem disso não precisam gritar nem discutir com você. Basta apertar o botão certo e lá vai você, reagindo e gastando energia no que não te leva a lugar nenhum. E o pior é que isso vira um ciclo. Quanto mais você reage, mais se desgasta. E quanto mais desgastado você fica, mais fácil é te controlar. É como tentar encher um balde que tem furos no fundo. Por mais que você coloque água ali, ela sempre vai embora antes de sequer servir para alguma coisa. E é aí que entra o conceito de persona do Carl Jung, que nada mais é que a máscara social que você usa para ser aceito e que, sem perceber, te mantém sempre disponível. É justamente essa máscara que faz você, por exemplo, responder mensagens mesmo estando exausto, se explicar quando não devia, ou agradar alguém só para evitar conflito. No fim das contas, proteger sua energia não é frescura, é quase que uma questão de sobrevivência mental. Porque enquanto você não decidir onde ela vai ser usada, o mundo é que vai decidir por você. E normalmente, meu caro, vai ser onde você menos gostaria. E sabe qual é o efeito mais perigoso de viver assim, sempre disponível? É que aos poucos você começa a se abandonar. Parece exagero, mas é um autoabandono silencioso. É aquele em que você diz que tá tudo bem quando na verdade não tá nada bem. Quando você aceita convites que não queria, ou quando você, mesmo contra a sua vontade, se envolve em conversas que você sabe que só te sugam. Então, no fundo, isso é uma forma de você buscar aprovação e evitar a rejeição, mesmo que isso custe a sua paz. E tem mais, das pessoas que cobram a sua presença constante, muitas delas não querem você. Elas querem o que você oferece, seja sua validação, seus recursos financeiros, ou simplesmente o seu conhecimento sobre algum assunto que elas precisam resolver na vida delas. E por incrível que pareça, o que tende a acontecer nesses casos é que quanto mais disponível você for,
menos valor você vai ter para elas. Porque infelizmente tem certas coisas que quanto mais em abundância temos, menos valorizamos se não fizermos um esforço consciente. Por isso, talvez a pergunta que você precisa fazer não seja só quem merece o seu tempo e atenção, mas também quem merece a sua ausência. Porque às vezes é sumindo que você realmente entende quem realmente te valoriza e quem só estava ali enquanto você era útil. E o que muita gente não percebe é que, mais do que gastar energia, reagir no automático te mantém preso emocionalmente ao que deveria ter ficado lá atrás. É como se cada resposta fosse um fio invisível conectando você àquela situação. E cada nova reação que você tem, esse fio vai ficando cada vez mais grosso, mais resistente, até se transformar numa corda muito difícil de romper. O Carl Jung resumia isso dizendo que o que você resiste, persiste. Porque quando você tenta rebater uma provocação, corrigir uma crítica pequena ou provar que está certo para alguém que não quer ouvir, o que você está fazendo na verdade é alimentando o próprio problema que queria encerrar. É como se você assoprasse uma brasa esperando que ela apague, quando na verdade ela só vai acender com ainda mais força, porque você está dando combustível para ela. E o efeito disso é muito traiçoeiro, porque enquanto você está ocupado reagindo, aquela situação ocupa espaço dentro da sua mente. Então ela volta enquanto você toma banho, enquanto trabalha, enquanto tenta dormir, ou seja, vira um pensamento recorrente que gasta seu foco e sua paciência, mesmo quando a pessoa ou o problema já nem está mais ali fisicamente. E o pior é que nesse estado você começa a moldar seu comportamento em função do outro. E aí suas palavras, seus horários e até o seu humor passam a girar em torno do que aconteceu ou do que ainda pode acontecer. E é assim que, sem perceber, você entrega para o mundo uma espécie de controle remoto das suas emoções. Segundo Carl Jung, existe algo chamado projeção, que acontece quando alguém coloca sobre você um papel que não é seu, mas que serve às necessidades dessa pessoa. É como se ela enxergasse mais a função que você exerce para ela do que quem você realmente é. E quando você está sempre disponível, você acaba virando um alvo fácil para essas projeções, que podem ser aquele que resolve a situação, o que aguenta tudo, o que está sempre disponível, o que sempre diz sim e por aí vai. O problema é que quanto mais você reage ou ajuda de forma automática, mais você confirma para os outros esse papel sem nem perceber. E cada vez que você confirma isso, mais difícil fica para o outro te enxergar fora dele. E quando você decidir mudar a regra do jogo, é comum que venha uma reação contrária do outro lado. Pode ser um espanto do tipo, nossa, você mudou. Pode ser drama como, então quer dizer que eu não posso mais contar com você? Ou pode ser aquela pressãozinha disfarçada do tipo, é rapidinho, só você pode resolver isso. Mas tenha em mente que nenhuma dessas reações significa que você está errado. Porque na verdade é só um sinal de que o papel que você representava deixou de servir para quem se beneficiava dele. Agora, se você recua no primeiro sinal de desconforto, aquela mesma situação antiga vai se repetir. Mas se você sustentar esse limite com paciência e consistência, aquela projeção que colocaram em você vai começar a perder a força. Agora, tem um ponto importante aqui, isso não vale para todas as relações. Por exemplo, se você é pai ou mãe de criança pequena, você precisa ser previsível e estar ali sempre presente emocionalmente. Porque se você tentar ganhar poder sendo imprevisível, nesse caso quase sempre machuca e pode até gerar trauma. Então você tem que ter maturidade para saber quando e com quem aplicar isso, porque senão você acaba ferindo justamente quem mais se importa com você. Então não confunda preservar sua energia com virar um individualista extremo com a justificativa de que está priorizando a si mesmo. E por favor, não caia naquela jogada mesquinha de deixar de responder alguém querido só para não parecer desesperado. Se você pode responder agora e a pessoa é importante para você, responda. Porque a ausência intencional que estamos falando aqui não é sobre jogo de ego, mas sobre preservar a sua energia para direcioná-la para o que e quem realmente importa. Depois que você aprender a dizer não e a cortar certos acessos desnecessários, o próximo passo é cuidar de como você responde ao que chega até você. E muitas vezes a resposta mais inteligente não é falar mais rápido ou mais alto, mas sim falar menos, ou até não falar nada por algum tempo. Porque o silêncio, quando usado com intenção, é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. Só que não responder de imediato não significa fugir de algo ou ser frio, mas sim preservar sua energia, porque essa retirada consciente cria espaço para você reorganizar a sua energia psíquica. É um intervalo que te permite observar as coisas com mais clareza, processar emoções, decidir qual é a melhor forma de agir, ou
ou até perceber que na verdade nem precisa agir. Porque muitas vezes o simples ato de não reagir é justamente o que evita que você gaste a sua energia à toa. Além disso, o silêncio também tem um efeito no outro, porque ele obriga a pessoa a lidar com o próprio desconforto. Afinal, quem está acostumado a te controlar estranha quando você não morde a isca. E isso quebra o ciclo de manipulação, porque você remove a previsibilidade que alimentava aquele jogo. Claro que no começo pode parecer estranho, porque você mesmo pode se sentir frio ou até culpado por não responder de imediato. Mas isso é parte do processo. Você tem que entender que é o seu cérebro se acostumando a não agir no automático. Só que tem uma diferença entre a ausência e abandono. A ausência estratégica é uma escolha consciente que você toma para preservar a sua energia e lidar com a situação na hora certa. Já o abandono é negligenciar ou ignorar quem realmente precisa de você. Então, na prática, isso significa que você precisa escolher momentos certos para não reagir, adiar ou evitar conversas quando você estiver emocionalmente drenado e não entrar em discussões no calor do momento. Porque isso é basicamente como apertar o botão de pausa. Você ganha tempo para pensar e o outro perde a vantagem de te controlar pela pressa ou pela impulsividade. E aí, quando você começa a colocar em prática o silêncio e essa indisponibilidade consciente, você vai perceber que, curiosamente, a primeira reação não vem dos outros, ela vem de dentro de você. É como se o seu próprio corpo e mente estranhassem um novo ritmo. Afinal de contas, você passou anos se condicionando a estar sempre disponível, respondendo no mesmo segundo, se explicando para tudo e tentando agradar a todos. Então, no momento em que você quebra esse padrão, surge um vazio. E o ser humano não lida bem com vazios. E é aí que começa a primeira fase dessa mudança, que é quando vem uma sensação de culpa quase que automática. Porque você começa a pensar, será que eu estou sendo egoísta? Será que vão achar que eu mudei para pior? Será que eu estou errando ao fazer isso? Esse é o desconforto clássico de quem acabou de mexer nas regras do próprio jogo. E aí o seu cérebro, que já está acostumado a funcionar nesse modo de responder, agradar e justificar, ele aciona um alerta de que algo está errado, quando na verdade não é que está errado, está apenas diferente. É como reorganizar os móveis de uma sala de estar. Nos primeiros dias você vai bater o dedinho do pé no sofá, ou então você vai pegar o caminho antigo do hábito que você tinha, mas com o tempo essa nova organização vai começar a fazer sentido. Bom, se você conseguir atravessar essa etapa sem voltar atrás, aí você entra na segunda fase, que é quando aquela neblina da dúvida começa a desaparecer e você passa a sentir uma sensação de clareza e paz. É quando você percebe que não precisa mais responder a todos de imediato, que você pode escolher para onde sua atenção vai e que, por causa disso, a sua energia começa a render muito mais. É como fechar as torneiras que estavam abertas há anos e finalmente começar a ver o seu reservatório de energia mental enchendo novamente. E nesse momento você vai entender que aquilo não é frieza, é inteligência emocional. E aí então vem a terceira fase, que é quando as relações começam a se filtrar sozinhas. Ou seja, quem realmente respeita seus limites vai continuar por perto, e muitas vezes o vínculo até se fortalece com isso. Já quem só estava ali pelo controle, pela conveniência ou pelos privilégios vai se afastando aos poucos. E embora no início isso possa parecer uma perda, logo você vai perceber que na verdade foi uma libertação, porque você vai deixar de carregar pessoas e comportamentos que só drenavam a sua energia. E o resultado final dessa mudança é simples. Você passa a ter mais energia, mais liberdade para fazer o que genuinamente quer e mais tempo para o que realmente importa. Você para de viver reagindo ao que o mundo te impõe e começa a agir de acordo com o que é importante para você. E o mais interessante é que uma vez que você experimenta essa sensação de paz e autonomia, a ideia de voltar para aquele caos que você vivia nem passa mais pela sua cabeça. Um forte abraço e até a próxima.